Bom, capítulo 5, Ética Cristã, e nós estamos na página 87. Capítulo 5, Ética Cristã, e no material impresso está na página 87, tá? Bom, como já foi apresentado para vocês antes, né, nas outras partes aí do material, nas outras aulas, né, a ética, nas suas diversas áreas de aplicação, né, ela foi apresentada em diversas áreas de aplicação, pelos princípios que norteiam ela, tá? Em torno dos quais vai orbitar, vai acontecer as questões éticas, tá? Seja na filosofia, seja na política, seja na sociedade ou seja na religião, tá? Muitos assuntos foram apresentados aí dentro da proposta, né, ética do Decálogo, né? Religiosamente nós usamos como base o Decálogo, né, os 10 mandamentos, tá? Mas como base, né, toda a Bíblia é utilizada nesse contexto aí, tá? Foi feita uma abordagem dos profetas que tinham mensagem pró-ética, né? Também na perspectiva cristã, no Novo Testamento, foram trabalhados assuntos que Jesus expôs, né? Coisas que Jesus fez. O propósito, então, para mostrar que todos os valores promulgados na lei foram concretizados nele, em Jesus, sendo cumpridor de todos os mandamentos e estabelecendo uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir, né? Aplicando os seus princípios, objetivando alcançar todas as pessoas, né? Com o objetivo de alcançar não por meio da restauração das ações, né? Mas pelo tratamento das intenções, né? A ética, nós acabamos trabalhando na área, né? No âmbito das intenções, porque Deus tem a possibilidade, a capacidade de tratar, de observar as intenções do coração. Só Deus faz isso, né? Apesar que o pessoal fala que o juiz também sabe a intenção do juiz de futebol, sabe a intenção que o jogador tinha, se ele tinha a intenção de fazer isso ou aquilo, mas conversa fiada, né? O único que conhece a intenção dos corações é Deus, né? E para trabalhar no âmbito da ética, nós estamos falando de intenção mesmo, tá? Desde a intenção até a execução de tudo isso. Entretanto, nessa parte aí, nesse capítulo, nós vamos pontuar questões éticas que estão presentes em todas as áreas da vida, né? Eu estou aqui do lado de cá apertado, né? Prazer, pessoal, apertado sou eu, tá? Para falar de ética para vocês, de uns assuntos bem difíceis. Vamos ver até onde a gente dá conta de ir aqui, né? Seja nos relacionamentos, seja casamento, seja divórcio, seja na morte, na vida, né? Que envolva eutanásia, aborto. A igreja tem que se posicionar, nós crentes temos que saber qual é a nossa posição com relação a isso, com relação à eutanásia, com relação ao aborto, né? Com relação a todas as coisas. Tá? Faz parte da nossa vida, faz parte da nossa fé, a parte moral, a parte ética. Irmã Genesil, o seu ainda está aberto aí, está fazendo um certo barulho aqui. Tenta aí ver se ela consegue fechar ele. Bom, também na sexualidade, né, no que tange o comportamento de desvio moral, né, o desvio moral também é considerado aqui, tá? Bom, em tudo isso, né, nós vamos ver nessas questões aí, nessas questões éticas no nosso cotidiano, na nossa vida, de um modo geral, tá? Sobre a morte e a vida, né? A respeito da morte e da vida. Viver é a maior dádiva do ser humano, tá? A vida é a maior dádiva que nós recebemos, né? Quando a vida é reduzida a uma mera existência, vamos dizer assim, as especulações em torno dela surgem em cada ponto de vista, né? Um tem uma opinião, o outro tem outra opinião. Cada pessoa quer dar uma solução para a questão de viver ou morrer, tá? É uma questão grave, é uma questão séria.
Uns em apologia, você lembra que é apologética, apologia, defesa de algo, né? Apologia da fé, defesa da fé. Apologia ao pecado é defesa do pecado, porque tem apologia de tudo, né? Vocês sabem. Então, usem apologia a essa questão de viver ou morrer, né? A apologia ao não sofrimento, né? Defendem a interrupção da vida, né? Defendem tirar a vida para evitar o sofrimento. Nós chamamos isso de eutanásia, tá? Outros, na contramão dessa ideia aí, né, dessa proposta, recusam qualquer ação que possa abreviar a vida de alguém, tá? Onde a igreja fica nisso? Eticamente, moralmente, onde é que nós nos situamos na questão da eutanásia, tá? Outra situação também cheia de discussões é que considera a vida humana, né, desde a sua concepção, né, cujos defensores se posicionam contrários, né, a qualquer possibilidade de expurgar o feto, de botar esse feto para fora, né? Por outro lado, tem aqueles que moldam as suas decisões a partir de situações, procurando por meios injustificáveis justificar, né, a crueldade, né, a cruel atitude de banir da vida um indefeso aborto, um indefeso feto, né? Uma coisa que é absurda. E, por último, tem aqueles que as suas decisões não são voltadas para a morte do desenganado da vida, né? E nem tampouco com aqueles cujos olhos ainda não viram a luz do sol, que são os fetos, né? Mas a principal preocupação é a resolução do seu problema, né? É o chamado de suicídio, né? O suicídio é quando a pessoa assassina a si mesmo, né? Irmãos, tem alguém com o microfone aberto aí, está incomodando. Sim. O senhor mesmo consegue fechar o áudio, talvez a pessoa esqueceu ligado. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se o meu deixa eu identificar quem é, porque tem muita gente aqui. Genesi Rocha. Aqui. Ou é Genesi, não sei. Consegui. É porque talvez. Consegui, achei aqui. Aí. Bom, vamos lá? Vamos continuar aqui, né? É porque eu uso duas telas. Uma tela está com vocês aí, e eu estou olhando para outra tela, que eu estou lendo o texto lá na outra tela, né? Que é dois computadores aqui, tá? E às vezes eu não vejo quem. Bom, sobre a eutanásia, né? A eutanásia é um problema grave, difícil, complicado, né? Ao nós tratarmos esse tema, serão trabalhados os textos na perspectiva normativa, bíblica, né? Por dentro dela estarão, aí desses textos, os princípios que precisam ser observados, né? Como ponto de partida, né? Vamos usar um texto de Saul, ali, né? De Saul e Davi, tá? É claro que nesse texto não tem nada a ver com eutanásia, vocês vão perceber, mas tem a ver com o princípio que a gente vai utilizar, tá? Para nortear o nosso pensamento. Eu queria lembrar vocês que a maioria das pessoas não se posiciona com relação a essas coisas, sobre suicídio, eutanásia, problemas morais, casamento, divórcio, sobre essas coisas, mas isso faz parte da nossa vida, da moral, né? Da parte ética do cristianismo. Então, isso conta, tá? Isso tem uma importância muito grande. Nós temos que discutir isso. Nas convenções, todo mundo se recusa a discutir esse tipo de assunto, né? A convenção quer correr desses assuntos polêmicos, né? Justamente porque são polêmicos e cada um, né, surge muitas discussões. Então, eu não quero trazer soluções práticas para vocês, não. Eu quero trazer uma discussão boa para vocês pensarem, tirar suas próprias conclusões acerca desses assuntos. Mesmo porque isso é muito variado nas igrejas, um pastor pensa de um jeito, o outro já ensina outro jeito, tudo, tá? Apesar que eu não vejo muita base para a pessoa ficar alterando isso daí, mas é a minha posição, né? Então, eu vou dar para vocês um pontapé aqui, eu não vou trazer respostas, soluções para vocês. Aliás,
eu vou trazer um monte de interrogações hoje, né? Hoje eu vim com vontade de trazer um monte de interrogações, né? O Alexandre, que gosta de fazer perguntinha ali, fica de olho aí, Alexandre, porque eu não vim trazer resposta, não. Você já está armando aí, né? Então vamos lá, né? Bom, depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas, né? Depois da morte de Saul, assim, entre aspas, porque isso aconteceu rapidamente, né? Fazia 2 dias que ele estava em Ziclague, né, na cidade lá, quando no 3º dia chegou um homem, tá, que vinha do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas, com terra na cabeça, né, com a coroa do Saul na mão e o bracelete na outra. Ao aproximar-se de Davi, de chegar perto de Davi ali, né, ele prostou-se em terra ali, fez aquele sinal de respeito que eles faziam em deferência aos reis, né? E Davi perguntou para ele, de onde você vem? Né? Ele respondeu, fugi do acampamento dos israelitas. E disse Davi, me conta o que aconteceu. E o homem contou, né? O nosso exército fugiu da batalha, muitos morreram, Saul e Jonatas também estão mortos, ele afirmou. Então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera essas notícias, esse amalequita, né? Como é que você sabe que Saul e Jonatas estão mortos, né? Imagina, você viu, né? Só para ele ter uma certeza ali, né? O jovem respondeu, bom, eu cheguei por acaso no Monte Gilboa, e lá estava Saul, apoiado em sua lança, apoiado, na verdade, ele tinha deitado em cima, né, curvado em cima da lança, para morrer, para suicidar, tá? E ele estava ali na agonia da morte, mas não tinha morrido, né? Os carros de guerra, os oficiais da cavalaria estavam mortos, né? E os do lado de Israel, mas os de lá estavam ali alcançando eles, né? E acabar com o resto que tinha, a batalha estava feia para o lado de Saul ali. Quando ele se virou, né? E me viu, o rapaz contando isso para Davi, me chamou gritando, né? Estou aqui, ele perguntou, né? Quem é você? Aí o rapaz responde para o Saul, sou amalequita. Ele era amalequita, né? E o rapaz, e ele então ordenou para o rapaz, né? Vem aqui e me mate, tá? Eu estou na angústia da morte, mas ainda estou vivo, e por isso, o jovem falou, por isso eu me aproximei dele e matei. Eu sabia que ele não sobreviveria ao ferimento que ele que tinha cometido, né? Então ele pegou a coroa, o bracelete e trouxe, né, para o rei Davi, que todo mundo sabia a questão de Davi substituir Saul, né? Então esse texto aí mostra, né, que Saul tinha o desejo de morrer, né? A angústia da morte estava com ele, mas ele não estava morto, né? A ação de acabar com o sofrimento do rei foi duramente reprovada por Davi, que inclusive mandou matar o tal do amalequita porque matou o rei do Saul, né? Então, Davi não apoiou isso, mas tem muitos crentes que apoiam essa, não, a pessoa está quase morrendo, vamos, né, tirar o sofrimento, vamos, né, vamos matar ele, vamos... Não, ninguém fala vamos matar ele, né? Fala, não, vamos, né, ajudar ele, tá? O amalequita ainda disse que o matou porque ele não sobreviveria aos ferimentos. Mas apoiado em que argumento que esse rapaz podia dizer que outra pessoa não sobreviveria? Ainda mais o Saul, que era servo do Deus vivo, né? Errado ou certo, deixei de saber, mas ele era de Israel e Deus, usando ele como líder, poderia, né, de alguma forma fazer vitorioso ali. Então, não é a opinião do amalequita que vale, né? Esse texto aí é um dos textos que aludem, né, que induz um certo sentido aí a uma prática de matar, da pessoa matar com uma intenção boa, matar com uma intenção de praticar a misericórdia, tá? Isso está nas entrelinhas do mundo aí, da vida, tá? Quando, na verdade, essa atitude de matar para executar misericórdia é uma atitude de usurpação do lugar de Deus, né?
Isso foi apontado assim por Pallister, né, no seu livro, tá? Em seu argumento, o Pallister afirma, embasado na Escritura, que o sopro divino resultou na vida humana, tá? A lógica contrária é que só sairá quando ela for recolhida por quem o soprou, tá? A ideia de intervenção humana, né, na ação divina é um atentado à vontade de Deus, à soberania de Deus, tá? Porque Deus não nos colocou no mundo por acaso. Então, esse pensamento de tirar a vida justificadamente está ganhando corpo no meio de nós crentes, principalmente, no meio dos evangélicos, né? Porque muitos acham que, né, tirar a vida não vai, né, por esse ou por aquele motivo ali, tá bom? Então, a morte nunca será boa, tá? A morte, de maneira alguma, ela nunca vai ser aceita, ela nunca vai ser aplaudida, ou desejada, ou amada, né? Porque a morte é resultado do pecado, tá? A morte é resultado do pecado, né? E Paulo a tinha por seu último inimigo. O último inimigo a ser vencido é a morte, tá? Nesse sentido, a prática da eutanásia, que é para aliviar a vida de alguém, né, como exercício de misericórdia, o discurso é esse, é uma ação antiética à legítima manifestação da misericórdia como parte essencial da moral de Deus, tá? Que Deus é amor. E por isso, não há base bíblica, a pessoa, não, mas é o ato de impedir a vida de uma pessoa que está sofrendo, é um ato de amor, né? Não, não é. Você tirou a vida, e tirar a vida é algo inerente a Deus, né? Precipitar a morte de alguém não é prerrogativa do homem, é prerrogativa de Deus. É Deus que sabe o fim da nossa existência. Nós não podemos pressupor o fim da nossa existência, né? Porque ele é poderoso. Ele pode fazer um milagre, ele pode restaurar, ele pode até ressuscitar, se ele quiser. Mas se alguém entrar na frente de Deus e tentar antecipar, visto que ele mesmo diz que os nossos dias estão contados, então a interferência nossa seria um absurdo, né? Seria absurda. Essa é uma posição que eu defendo, que a Bíblia defende também. Mas tem muita gente que me contesta na cara. Fala, não, mas não é você que está lá sofrendo e tudo. Mas nós fomos colocados aqui para viver um determinado período. Deus determinou o período. Então, não é nós que julgamos. Nós temos que aguentar ali o período que Deus determinou para nós. Se fosse para tirar antes, Deus tirava, não era? Sim, irmão. Fala, irmão Laender. Irmão Laender é lá de Bela Vista, gente. Fala. Lá no Decálogo, os 10 mandamentos, está escrito que não matarás, né? Exato. O rei Davi, com certeza, ele tinha esses mandamentos, porque ele era judeu. Uhum. Mas o Amalequita talvez não teria. Uhum. E se não tivesse a lei com ele, talvez ele apoiaria isso aí para matar a pessoa e não tinha nenhum ressentimento. Não, mas... A mesma coisa, assim, a gente debater com uma pessoa que às vezes não tem a palavra de Deus, ele vai apoiar isso aí, essa eutanásia que o senhor está dizendo aí, mas uma pessoa cristã, eu acho dificilmente, conhecendo a palavra, né? Não, eles me resistem na cara, é os crentes, eu não estou falando dos não crentes não, irmão. Mas não tem condição. Né? Tem, mas tem. Bom, e tem algumas coisas... Sim. Pastor Jorge, inclusive, por exemplo, como você mencionou, que Deus determinou um tempo de vida para cada um. Sim. Algumas pessoas que defendem uma espécie de fatalismo, para eles poderiam argumentar que o ato dele estar interrompendo, entre aspas, a vida da pessoa faria parte do que foi determinado por Deus. Pois então, aí ele toma o lugar de Deus, porque se Deus quisesse, ele o faria. Por que ele usaria alguém para ter misericórdia para matar o outro? Isso aqui não é cabível, né? Mas, peraí, vamos voltar à pergunta do Laender ali. A questão do não matarás ela não é bem fixa, irmão Laender.
Imagina, lá tem só uma linha, não matarás, né? Mas tem algumas outras regras por trás desse mandamento aí, que precisam ser vistas, né? Se você pegar, por exemplo, nos nossos dias, vamos trazer para os nossos dias para fazer uma análise, para vocês pensarem comigo. Tem caso que é justificável o matar, né? Não estou dizendo o caso do Davi, que eu não posso analisar ele sem ter elemento suficiente. Mas vamos trazer para os nossos dias aqui. Nós temos um irmão que é policial. Esse policial, ele sai da casa dele com uma arma enorme na cintura e vai trabalhar, e crente, né? E aí, o que acontece? Ele vai chegar lá no trabalho dele, né? Ele vai numa diligência lá, eles acham um bandido, troca tiro, o policial matou o bandido. Agora, por essa lógica aí, irmão Laender, esse policial estaria condenado, né? Não, ele não pode tirar a vida, não matarás, né? É outro caso. Naquele caso lá da eutanásia, o sujeito está deliberadamente tirando a vida com a justificativa de ajudar. Não, o sujeito está vivendo por aparelhos ali, já não, né, vegetando, dando trabalho e tal, né, dá trabalho, vegetar, sofrimento, não é motivo para ninguém tomar o lugar de Deus e falar, não, eu vou fazer. Então, quem é que vai executar? Quem é que vai tomar o lugar de Deus e fazer? Porque a culpa vai ser desse, né, que tomar o lugar de Deus, e aí como pecado. Mas no caso do policial, pensa comigo, raciocina comigo. O policial, ele é um ser humano, uma pessoa como eu, como você. Na casa dele, na família, ele é uma pessoa. Quando ele veste a farda, coloca ali a sua instrumentação, ele está no seu horário de trabalho, ele já não é o policial, já não é a pessoa, aí já é o Estado, né? A Bíblia fala que não há autoridade que não foi constituída por Deus. Então, o Estado, os homens mesmo, dá autoridade para alguém para cuidar da segurança deles, né? E dá autoridade até para matar se for preciso, porque o sujeito vai vir para atacar a família, para fazer isso, para fazer aquilo. O Estado tem o direito de proteger o cidadão. Então, quando ele sai como policial, não é ele, o irmão João, é o policial, é o Estado, né? Quem matou ele foi a polícia, não foi o João, policial. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, nesse caso, o mandamento não matarás não é fixo, porque tem um outro que fala que minha é a vingança, né? Então, se o homem tomar isso por vingança, aí ele é culpado. Esse mesmo João, né? Já aconteceu um caso parecido aqui, eu estou usando nome fictício, mas aconteceu aqui aparecido uma vez um caso parecido. Aí o que aconteceu? O João está de folga, no dia de folga dele, e ele recebe um telefonema que o irmão dele foi atacado por um bandido e o bandido atirou no irmão dele. E ele pega a arma dele ali, entra no carro, junta com os policiais e vai atrás do bandido. Está de folga. Aí chega, procura, achou o bandido. Aí ele atirou no bandido. Está vendo que a mesma circunstância aí já vai mudar? Né? Moralmente, eticamente, aí não foi o Estado, não foi a polícia que matou, foi o João. Por quê? Porque ele tomou vingança. Ele fez por vingança, ele nem estava de serviço, ele não estava autorizado pelo Estado a defender a população. E também a questão da morte, o Estado autoriza em último caso e tal. Vocês estão entendendo? Então, falar de ética não é coisa muito fácil, né? Eu prefiro falar de textos bíblicos, né, de princípios bíblicos. Agora nós estamos falando de vida, de moral, de ética, de cidadania. Então, qual que é a nossa discussão? É discutir se a eutanásia é certo ou errado. Então, é uma discussão cabível, porque tem muito crente defendendo a eutanásia, que é aquele negócio de matar, porque tem muita gente hoje, não sei se vocês sabem, que está em estado terminal, que está vegetando, que está numa cama d'água, que está vivendo de aparelho, nem conversa, né? Então, essa é a questão, tá? Essa aí é a questão principal, né? A eutanásia é alguém impedir a vida de alguém. Então, quem é que vai ser o executor disso? Porque... Sim. Esse, no caso do Davi ter matado o rapaz que foi levar a notícia. Como é que entra, então? Pois é, nós não temos agora
elementos suficientes para saber, porque Davi era o rei, né? Ele tinha um argumento que era que ninguém podia matar ou se levantar contra o ungido de Deus. E o Amalequita, ele matou o ungido de Deus, e ninguém podia fazer isso, entendeu? E Davi agiu com a autoridade que estava nele nessa circunstância. Então, é difícil eu afirmar agora que ele estava certo ou que ele estava errado, mas é bem provável que ele estava certo, porque o próprio Deus, né, instituiu e autorizou aquelas guerras ali, que era temporário, que era naquela época ali para Davi, e Davi matou muitos outros. Mas está certo ou está errado? Né? É ético ou é antiético? Tá? Se o próprio Deus coordenava aquilo, aí vem Jesus com outra proposta, mudamos de situação, né? E aí a coisa muda. Então, não é uma discussão muito fácil, não. Se eu falar que, não, peraí, Davi estava certo. Bom, não sei, depende da situação, depende de vários fatores éticos mesmo, culturais, de época, né? Deus tinha falado para o povo de Deus destruir os cananitas, todos eles ali, não se destrói, ele mata eles. O próprio Deus mandou eles fazerem. Então, nós não podemos pegar a nossa época e julgar toda a Bíblia no nosso modelo. Mas nós temos um modelo para nós hoje. E dentro do nosso modelo, dentro da nossa época, dentro da nossa do nosso tempo, né? Tempo no sentido de Deus. Nós não podemos fazer certas coisas e, às vezes, podemos, como é o caso, eu citei só um ali, para vocês terem uma ideia também, porque a intenção muda. Eu comecei falando de intenção aqui, não foi? A intenção muda. Se a pessoa usar de má intenção, aí não tem lei que protege ele diante de Deus. Tá? Então, não, ele estava dentro da lei e tudo, né? Pode ser. Então, vamos pegar um exemplo. Aí o policial lá, no dia que ele está de serviço e tudo, ele acha o sujeito que lá atrás atirou no parente dele, o parente dele morreu, agora é minha chance, né? Pá, mata o cara e... Não, ele é polícia, estava de serviço e tudo, mas e a intenção? Ele fez isso por vingança? Ou era o trabalho dele, ele tinha que fazer? Ele tem uma justificativa no trabalho dele? Bom, o trabalho dele ele pode até ter, mas e diante de Deus? E diante do Senhor? Né, Pastor? Sim. Seria a mesma intenção de Davi com Urias? Pois é, aí muita gente condena o fato dele ter matado o Amalequita, que matou Saul, mas perdoa ele ter o fato dele ter matado o Golias, né? Porque o fato de ter matado o Golias é um ato heróico, mas ele matou. Não, Golias. Ele matou o Golias. Não matou? Não, Urias. Pois é, porque o ato de Urias. Ele não mata diretamente, mas ele manda ele para frente da guerra para morrer, né? Que é a mesma coisa. A intenção dele era matar. Pois é, aí vem o lado da intenção de novo. Então, não é fácil. Por quê? Porque nós estamos falando aqui da intenção, nós estamos falando aqui de uma coisa mais profunda que isso. Tá? Então, ao permitir ou apoiar ou acreditar que a pessoa pode praticar a eutanásia, a pessoa incorre em alguns erros, em algumas situações, que eu acho que ainda está na página 87, né? Primeiro, é uma demonstração de falta de fé, tá? Porque ele não acredita na ação possível de Deus, de que Deus poderia restaurar, Deus poderia, né? É claro que até depois de morto, Deus, se ele quiser ressuscitar, ele ressuscita, mas eu não posso passar na frente de Deus, é isso que eu queria deixar claro, tá? Sobre a impossibilidade existencial humana, né? Nós, seres humanos, né? Então, nós não tem, ele permitiu apoiar ou fazer, porque quem permite é tão culpado quanto, né, quem executa, tá? Porque nós falamos de intenção, né, de apoiar ou não, né, no coração. Então, nós temos que tomar cuidado doutrinariamente, porque senão a gente acaba apoiando ideias, mas não fiz nada, não fez, mas apoiou, né?
não veio, né? Não foi Paulo que matou Estevão, mas apoiou, ele estava lá, ele segurou, né? Ele participou, né? Com o seu apoio moral, com sua, tá bom? Então a intenção é contada diante de Deus. Deus conhece a intenção dos nossos corações. E muitas vezes nós justificamos pela letra da lei, muitas vezes nós achamos justificativas, né? Foi por causa da misericórdia, foi por isso, foi por aquilo, mas esquecemos de ver o fato real do acontecido, tá? É uma rejeição à soberania de Deus. Atrás ele colocou vontade, mas eu acho que o certo é soberania, né? Deus é soberano sobre todas as coisas. A morte e a vida estão nas mãos de Deus. Agora mesmo, a gente viu tanta gente quase morrendo de medo de vírus aí, de morrer e tal. Não se esqueça, a morte e a vida estão nas mãos de Deus. Não morre ninguém sem a permissão de Deus. Até os da eutanásia lá, ele morreu, não, abreviou, tal, não. Até quem tentou fazê-lo, né, Deus vai julgar. E só vai permitir que ele morra se tiver completado os seus dias. O homem não interfere diretamente nos planos de Deus. É meio difícil entender isso, né? Porque eu vi numa cidade pequena do interior um senhor de idade, uma certa idade, numa mobilete, uma motinha pequena, né? Ele andando na rua, passou um cachorro na frente dele, desequilibrou, caiu, bateu a cabeça no chão e morreu. Morreu ali. Ele morreu em frente à casa de um outro sujeito que teve um acidente há 10 anos antes, né? Um sujeito teve um acidente com um pneu de caminhão que soltou do caminhão, tem um aro lá, né? Que tinha, agora parece que é um aro que era essa porcaria, né? Um aro naquele pneu lá, e aquilo soltou e pegou ele e passou ele para o lado de dentro da borracharia, numa parede de tijolo maciço, quebrou grande parte dos ossos do corpo dele, e ele vivia naqueles dias numa cama d'água lá nessa cidade do interior, na casa da família. A família cuidava dele por 10 anos, ele estava lá. E o outro caiu ali, bateu só um negócio esquisito assim, que ninguém... Então, chegou a hora para aquele ali e não tinha chegado a hora para aquele lá. Todo mundo, não, esse não vai escapar, pois esse escapou. Ah, esse vai escapar, pois esse não escapou, porque tem a hora de Deus, tem a permissão de Deus, o jeito de Deus. E Deus considera as outras intempéries que vêm junto aí com todas essas coisas. Então, nós temos que manter o foco de que ninguém pode frustrar os planos de Deus. Senão a gente fica imaginando que o homem pode manipular Deus. Não, Deus quer assim, mas eu vou fazer antes. Né? Se não for a hora de Deus, né, quem vai tomar choque é quem tentar fazer. Né? Então, é o contrário. Tá? Deus é soberano. Então, nós estamos falando de soberania. Tá? Nada acontece. Mesmo que você falar para a pessoa, não... A volta de Jesus está sendo retardada porque muita gente não está pregando o evangelho e o evangelho precisa ser pregado, então as pessoas estão atrapalhando a volta de Jesus. Coisa nenhuma, ele é soberano, está tudo dentro do plano, tudo sob controle. Tá? Se ele executa o plano dele usando alguém tinha má intenção e ele permitiu e tal, juntou todas as coisas, aconteceu, mas porque estava dentro do plano. Se não tiver, não acontece. Se não for a hora, não vai. Tá? Então, inclusive com a eutanásia, né? Inclusive com o suicídio, inclusive com todas as coisas, tá? Não é possível sair de dentro do plano de Deus. Aí que nós temos que tomar cuidado. O que é que nós estamos prestando atenção? O que nós estamos apoiando? O que nós defendemos? Nós temos o modelo bíblico. Nós temos que defender eticamente, moralmente, teologicamente o que está dentro da Bíblia, dentro dos seus princípios, tá? E o princípio básico é esse daí, né? A vida. A vida precisa ser preservada. A vida precisa ser... existe um pensamento antigo, vou falar dele depois, da preservação da vida, até no meio dos pagãos. Tá? Por quê? Porque Deus determinou um tempo para nós ficar aqui. E o jeito que nós vamos ficar faz parte do benefício ou do castigo, ou sei lá, né? Mas faz parte do plano de Deus, o tempo determinado para cada um de nós aqui. Tá? Abreviar isso para ajudar alguém, a gente pode contrariar Deus. Né?
no caminho aí, porque é uma rejeição à soberania de Deus tentar interferir, né? Mesmo que ele vá embora no mesmo dia mesmo, que você tinha, né, que a pessoa tinha planejado, né? Talvez. Mas que não seja quem retirou a vida. Lembra do caso que eu contei para vocês dos jogadores lá na montanha, né, nos Andes, que comeu a carne dos colegas lá para sobreviver? Mas ele não matou os colegas morreram e eles comeram a carne e o povo do mundo inteiro ficou comovido com isso. Já o americano, ele matava as pessoas, botava no freezer e ia comendo uns pedacinhos. Aí o povo queria matar ele, né? Ele alcançou um nível hard aí de rejeição pública, tá? Mas ele tirava a vida, tá? E ainda comia a carne, ainda tirava onda com as pessoas falando que era uma delícia e não sei o que tem, coisa e tal, tá? E então a questão ética, ela é uma discussão antiga, grande, espinhosa, difícil. Por isso, porque se nós não tomar cuidado, nós cremos, daqui a pouco nós estamos apoiando questões fora da Bíblia, viu, irmão Laender? Muitos crentes já apoiam questões fora da Bíblia. Não só... agora que eu comecei a conversa, nós estamos falando de eutanásia, mas se eu for para o lado do suicídio, tivemos uma discussão bem grande outro dia, num grupo lá sobre suicídio, tá? Não é só isso, não. Passa por diversos, né? Podia citar muitos exemplos aqui, e hoje os crentes apoiam a maioria dessas coisas aí que são nocivas à fé de alguma forma, tá? Então, rejeição à soberania de Deus. A maior bênção sobre a vida humana não consiste na restauração física, né? Embora isso aconteça a alguns, né? Mas na condução, né, até a vida eterna. E nesse caso, se não for pela coletividade da igreja, né, do arrebatamento, né, será pela individualidade terrena de morte e sepultamento. E está ordenado aos homens morrerem uma só vez. E que isso aconteça de acordo com os planos de Deus, que ninguém interfira. Se alguém interferir, vai sofrer o dano diante de Deus, mas sabendo que a interferência da pessoa não mudou o plano de Deus, tá? Que é mais difícil de compreender, mas é a realidade, tá? Na página 90, sim. Licença, paz do senhor, irmão Tiago. Sim, fala, Tiago. Pastor, é isso que o senhor está comentando, nos ensinando a respeito de não interferir nos propósitos de Deus. Eu venho lutando contra isso há um bom tempo, para não praticar esse erro com Deus. Nessa ânsia de querer praticar a caridade, eu venho aprendendo muito, principalmente com o meu pastor. Buscar no Senhor, se é do agrado de Deus, ajudar ou não. Uhum. Porque nessa vontade própria nossa, nessa decisão própria nossa, se a gente não vigiar, a gente acaba sendo imprudente aos propósitos de Deus. Exato. Exatamente, irmão Tiago. Isso que ele está falando aí acontece em todos os âmbitos da nossa vida. Se nós não tomarmos cuidado, a gente acaba tomando decisões erradas que contraria Deus, justificando. E aí, uma hoje, outra manhã, e isso vai ganhando corpo, irmãos. Daqui a pouco está que nem os muçulmanos, matando em nome de Deus. E a maioria das pessoas ali tem, assim, convicção de que estão fazendo a vontade de Deus. Porque foi atropelando um detalhe ético, um detalhe moral, um detalhe ético, um detalhe moral. Daqui a pouco a pessoa está despido de recurso ético na vida dele. E aí, para ele matar daqui para ali, e isso justificar e falar, não, matei em nome de Deus, Deus que me mandou matar. Tá vendo? E aí ainda afirma uma coisa que é mais absurda ainda. Na página... Sim. Pastor, nesse ponto que você está falando aí, eu também tenho muita dúvida, até não concordo com muita coisa, né? Isso aí é debate que a gente está fazendo. Porque, por exemplo, no Antigo Testamento, eu acredito sim que Deus tem um propósito de todo mundo. Mas nesse ponto de interferência, eu acredito que é só na vida daquele que está seguindo a Jesus, sabe? Porque eu vejo no Antigo Testamento, ele acolhia o povo dele, ele tinha ali no controle o povo dele.
Todos os povos que não seguiam, ele mandava matar, né? Até dizimar aldeias inteiras e tal. Então, eu creio, sim, que Deus está no controle de tudo. Mas esse controle de vida e morte é mais para o povo dele. Eu acredito, assim, que ele só vai poupar minha vida de um acidente se acontecer, se ele tiver um propósito na minha vida de salvação para outras pessoas. Pô, eu estou salvo, tá? Estou em Cristo. Aí aconteceu um acidente comigo. Não, Deus não quer que eu vá agora, por quê? Porque ele tem um propósito na minha vida de salvação para outras pessoas, sabe? Eu vou ter que alcançar algumas vidas ainda que eu não alcancei, por exemplo, tá? Isso tem várias... Mecanizados, sabe? Eu acho que assim, nós não somos robô, né? Não, Deus vai fazer... Aí cai um avião, morreu 300 pessoas, não, ali tudo era vontade de Deus de morrer. Eu não creio nisso, sabe? Sinceramente, eu acho que assim, que Deus se você não tiver em Cristo, não tiver em Deus, se for um ímpio, Deus não vai ficar controlando, se não tiver um negócio de salvamento para você, não for um escolhido, por exemplo, sabe? Eu sei que esse negócio é meio complexo. Né? É complexo, já não vou concordar com ele, vocês já perceberam que eu não concordei com ele, né? Por quê? Porque Deus é Deus do crente e do não crente. Com propósito ou sem propósito. Aqueles que ele mandou dizimar e matar não foram todos, né? Senão ele acabava com... Se ele não quisesse o ímpio, ele acabava com todos eles, né? E nesse caso dele que ele citou aqui, né? Não, gente, Deus controla assim. Olha o que ele fez. Ele pegou Jonas, né? E mandou Jonas a Nínive pregar para os ninivitas. Os ninivitas eram crentes? Não. Os ninivitas não eram crentes, eles eram uma mistura lá, eram os assírios, né? E os assírios, eles tinham mania até de misturar as outras pessoas com eles lá e tudo. Eram um dos piores povos da terra. E Deus manda Jonas ir pregar para eles. Por quê? Qual o propósito disso? Deus tem um propósito em todas as coisas. Então, quando ele puniu as nações porque perseguiram Israel, quando ele vai fazer isso de novo na grande tribulação, por causa da igreja, vai punir as pessoas por causa das perseguições à igreja e tudo isso, né? Mas é uma forma de punição. Se a pessoa não merece punição, Deus, sim, ele vai preservar a vida. Nós estamos falando da vida como um todo, não é do que é crente do que não é crente. Eu estava fazendo um estudo sobre a população de Nínive, né? E descobri, se você for lá no Wikipedia, né, que é a Biblioteca Mundial, e pesquisar sobre aquele povo lá, os poucos que sobraram daquele povo lá são crentes e moram lá na Ásia, tá? Sobrou um pouquinho lá que é crente e mora na Ásia. Então Deus não tinha um propósito na pregação de Jonas, porque se alguém ali aceitou Jesus e agora os que sobraram lá e são parte da igreja, são evangélicos, os outros foram todos dizimados, Deus tinha um propósito nisso, com os ninivitas. Mas os outros povos aí que Deus nunca não fez, tal, mas protege, porque se não é Deus proteger, meus irmãos, todos teriam sucumbido. Não, mas Deus deixa eles falar. Não deixa. Se deixar, o inimigo ceifa, tá? Pastor. Inclusive, se a gente pegar o exemplo, por exemplo, do Egito, lá em Êxodo deixa bem claro que Deus endureceu o coração do faraó. Se Deus não tivesse endurecido, os primogênitos não tinham morrido. Então eles morreram por causa da vontade de Deus. Então, Deus estava punindo ali, era uma questão bem visível ali que estava punindo, né? E mais outros povos que moravam ali não foram punidos e sobreviveram porque Deus permitiu, porque Deus protegeu, porque se não proteger, o inimigo veio matar, roubar e destruir, ele destrói mesmo. Se Deus não proteger, tinha matado os africanos quase tudo com as suas, né? Porque lá no meio pode ter alguém, pode justificar aqui, não, porque Deus tem um propósito na vida do filho daquele lá, sei lá, por algum motivo Deus protegeu, mas ele protege a todos igualmente. Se não proteger, qualquer um que não estiver debaixo da proteção de Deus nesse mundo está perdido, né? Mas é claro que para os crentes é diferente, né? Há a separação entre o que serve a Deus e o que não serve, mas daí para a gente estender isso para... Né? Eles esperam uma conduta ética de todo mundo, espera que todo mundo se salve, espera um monte de coisa. Não vai acontecer, mas ele espera, né? É a regra dele, é a forma que ele colocou. Então, na página 90, fala assim, muitos argumentam, né, que o indivíduo tem o direito de morrer, mas não é isso que ensina as Escrituras,
né? Conforme relatou o Kaiser Júnior, tá? A pessoa não tem o direito de morrer. Só Deus tem o direito de tirar a vida, tá? A vida não é da pessoa, né? Fala, não,